O CEO disse: "Você vai ser minha esposa no papel, mas nunca no meu coração." Ele estava errado. Ela aceitou o acordo por necessidade, mas cada olhar dele começou a destruir as próprias regras que criou. A chuva batia contra as janelas do escritório no 15º andar do edifício comercial na Faria Lima, criando um ritmo hipnótico que contrastava com o caos que tomava conta da vida de Marina Santos. Ela olhava fixamente para os papéis espalhados sobre a mesa de mogno, cada documento representando mais uma dívida, mais uma conta em atraso, mais um passo em direção ao precipício financeiro. "Marina, você precisa encarar a realidade." A voz de Cláudio Ferreira, o contador da família há mais de 20 anos, cortou o silêncio pesado do escritório. Seus óculos descansavam na ponta do nariz enquanto ele ajustava os papéis com precisão cirúrgica. "A Santos Construções não tem mais como se sustentar. As dívidas ultrapassaram 2 milhões de reais. Marina fechou os olhos e respirou fundo, sentindo o peso do mundo sobre seus ombros. Aos 28 anos, ela jamais imaginou que estaria lutando para salvar a empresa que seu pai, João Santos, havia construído com as próprias mãos ao longo de 3 décadas. A construtora não era apenas um negócio, era o legado de um homem que começou como pedreiro e se tornou um dos empreiteiros mais respeitados da Zona Sul de São Paulo. "Cláudio, tem que haver uma solução", ela murmurou, passando as mãos pelos cabelos castanhos ondulados. "Não posso simplesmente desistir. São 45 famílias que dependem da empresa para sobreviver." O contador suspirou, removendo os óculos para limpá-los nervosamente. "Marina, eu entendo sua determinação, mas os números não mentem. Depois do escândalo envolvendo o Rodrigo, não mencione esse nome na minha frente." Marina o interrompeu, sentindo a raiva familiar subir pelo peito. Rodrigo Almeida, seu ex-noivo e ex-sócio, havia desviado quase R$1 milhão dos cofres da empresa antes de desaparecer sem deixar rastros. A traição pessoal doía menos que a profissional. Ele havia destruído tudo pelo qual ela havia trabalhado. O telefone tocou, quebrando a tensão do momento. Marina atendeu com uma voz que tentava soar mais confiante do que se sentia. "Santos Construções." Marina falando. "Senhorita Santos?" A voz do outro lado era grave, controlada, com um sotaque paulistano refinado. "Aqui é Dr. Augusto Mendes, do escritório Mendes em Associados. Gostaria de marcar uma reunião para discutir uma proposta que pode ser de seu interesse." Marina franziu a testa. O sobrenome Mendes era sinônimo de poder no mundo corporativo paulistano. O que um dos mais prestigiados escritórios de advocacia da cidade quereria com uma pequena construtora à beira da falência? "Que tipo de proposta, Dr. Augusto?" "Prefiro discutir pessoalmente. A senhora poderia comparecer ao nosso escritório ainda hoje, às 16 horas. É no edifício Copacabana, na Paulista." Marina olhou para Cláudio, que a observava com curiosidade. Que mal poderia fazer? "Estarei lá." Passo 3 horas depois, Marina caminhava pelos corredores impecáveis do 3º andar do edifício Copacabana. Seus sapatos de salto médio ecoavam no mármore polido, enquanto ela tentava controlar os nervos. Havia escolhido seu melhor terno, um conjunto azul marinho que comprou para uma apresentação importante no ano anterior, quando ainda acreditava que tudo daria certo. A recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade, a conduziu até uma sala de reuniões com vista panorâmica para a Avenida Paulista. Marina mal teve tempo de se impressionar com a decoração luxuosa antes que a porta se abrisse. Dr. Augusto Mendes era um homem de aproximadamente 60 anos, cabelos grisalhos impecavelmente penteados e um terno que provavelmente custava mais que o salário mensal de Marina. Mas foi o homem que o acompanhava que roubou sua atenção. Rafael Mendes tinha cerca de 30 anos, altura imponente e ombros largos que preenchiam perfeitamente o terno cinza sob medida. Seus cabelos negros estavam penteados para trás e os olhos escuros pareciam avaliar cada detalhe de Marina com uma intensidade que a fez se sentir como se estivesse sendo examinada por um predador. "Senhorita Santos, obrigado por vir", disse Dr. Augusto estendendo a mão. "Este é meu filho, Rafael Mendes, CEO da Mendes Incorporadora." Rafael não sorriu ao cumprimentá-la. Seu aperto de mão foi firme, profissional,
Mas Marina notou como seus olhos permaneceram frios e calculistas. Sentem-se, por favor. Dr. Augusto indicou as poltronas de couro ao redor da mesa de vidro. Vou direto ao ponto. Estamos cientes da situação financeira da Santos Construções. Marina sentiu o calor subir pelo pescoço. E como exatamente chegaram a essa informação? No nosso ramo de negócios, senhorita Santos, informação é poder. Rafael falou pela primeira vez, sua voz grave e sem emoção. Sabemos sobre as dívidas, sobre o desvio de recursos, sobre tudo. Então sabem que não tenho nada a oferecer. Marina replicou, erguendo o queixo com dignidade. Se vieram aqui para me fazer uma proposta de compra, posso poupar o tempo de todos. Não vendo. Dr. Augusto trocou um olhar com o filho antes de continuar. Na verdade, temos uma proposta diferente. Uma que pode salvar sua empresa e resolver alguns problemas particulares nossos. Marina cruzou os braços, desconfiada. Que tipo de problemas? Rafael se recostou na poltrona, estudando-a com aqueles olhos penetrantes. Meu avô, patriarca da família Mendes, faleceu há 6 meses. Seu testamento contém uma cláusula peculiar. Rafael deve estar casado até seu 33º aniversário para assumir completamente o controle da Mendes Incorporadora. Dr. Augusto completou. Caso contrário, as ações serão distribuídas entre outros herdeiros, fragmentando o controle da empresa. Marina piscou algumas vezes, tentando processar a informação. E o que isso tem a ver comigo? Precisamos de uma esposa para meu filho. Dr. Augusto disse com a mesma naturalidade com que discutiria o tempo. Um casamento de conveniência. Em troca, quitaremos todas as dívidas da Santos Construções e forneceremos capital para reerguer a empresa. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Marina olhou de um homem para o outro, esperando que alguém dissesse que era uma piada de mau gosto. Vocês estão falando sério? Ela perguntou incrédula. Completamente. Rafael respondeu, sua expressão permanecendo impassível. Seria um acordo puramente comercial. Você manteria sua independência, sua empresa, sua vida. Apenas precisaríamos manter as aparências publicamente. Marina se levantou abruptamente, caminhando até a janela. Lá embaixo, São Paulo fervilhava com seu trânsito caótico e vida frenética. Pessoas normais vivendo vidas normais, enquanto ela estava sendo convidada a entrar em um mundo que parecia saído de um romance. E se eu recusar? Então voltará para seu escritório e assistirá sua empresa afundar, Rafael disse com frieza brutal. Em 6 meses, talvez menos, vocês estarão na justiça e 45 famílias ficarão desempregadas. Marina fechou os punhos. Ele tinha razão e todos sabiam disso. Preciso de tempo para pensar. Tem até amanhã ao meio-dia. Rafael se levantou, ajeitando o paletó. Meu aniversário é em 3 semanas. Se aceitarmos o acordo, o casamento deve acontecer antes disso. Marina se virou para encará-lo. Por que eu? Certamente um homem como você tem opções. Pela primeira vez, algo que poderia ser um sorriso tocou os lábios de Rafael, mas não chegou aos olhos. Porque você precisa de mim tanto quanto eu preciso de você. E por quê? Ele fez uma pausa, estudando-a novamente. Você não vai se iludir achando que isso é algo que não é. E o que seria isso exatamente? Um negócio, senhorita Santos. Nada mais, nada menos. Marina dirigiu pelas ruas de São Paulo como se estivesse no piloto automático, o trânsito intenso da cidade, contrastando com o turbilhão de pensamentos em sua mente. A proposta dos Mendes ecoava em seus ouvidos, enquanto ela navegava entre os ônibus e carros na Marginal Pinheiros. Um negócio, nada mais, nada menos. As palavras de Rafael ressoavam com uma frieza que a fazia questionar se ele realmente era humano. Chegando ao pequeno apartamento de 2 quartos no Itaim Bibi, que dividia com sua irmã mais nova, Isabela, Marina encontrou a casa em seu caos habitual. Livros de medicina espalhados pelo sofá, xícaras de café pela mesa de centro e o som da televisão competindo com o barulho do trânsito lá fora. Marie, finalmente chegou! Isabela surgiu da cozinha ainda vestindo o jaleco da faculdade de medicina. Aos 24 anos, ela tinha a energia incansável de quem ainda acreditava que poderia conquistar o mundo. Como foi a reunião misteriosa? Marina deixou a bolsa cair no chão e se jogou no sofá, cobrindo o rosto com as mãos. Isa, você acreditaria se eu dissesse que acabei de receber uma proposta de casamento? O quê?
Isabela quase derrubou a xícara de café que segurava. De quem? Você nem está namorando ninguém desde o desgraçado do Rodrigo. Não é esse tipo de proposta. Marina suspirou, olhando para o teto com suas manchas de umidade. É um casamento de conveniência, um acordo comercial. Isabela se sentou ao lado da irmã, os olhos arregalados. Mari, você está me assustando. Que diabos aconteceu nessa reunião? Marina contou tudo, desde a situação desesperadora da empresa até a proposta surreal dos Mendes. Isabela a escutou em silêncio, ocasionalmente fazendo expressões de surpresa ou descrença. Espera, Isabela disse quando Marina terminou. Você está me dizendo que Rafael Mendes, o cara que está sempre nas revistas de negócios, quer se casar com você para herdar uma empresa? Não é bem assim, Isa. Ele não quer se casar comigo. Ele precisa se casar com alguém. Eu sou apenas conveniente. Isabela se levantou e começou a andar de um lado para o outro da pequena sala. Mari, isso é loucura. Casamento não é um contrato comercial. Para eles é. Marina se levantou também, caminhando até a janela que dava vista para o pátio interno do prédio. E talvez seja exatamente o que eu preciso. Sem ilusões, sem expectativas românticas, sem chance de ser traída novamente. Você não pode estar falando sério. Isabela parou de andar e encarou a irmã. Você não pode desistir do amor por causa do que aquele idiota do Rodrigo fez. Marina riu amargamente. Amor? Isa, eu tenho 28 anos e já vi o que o amor pode causar. Papai amava mamãe tanto que nunca se recuperou quando ela morreu. Eu amava Rodrigo e ele destruiu minha vida. Talvez seja a hora de ser prática. E os seus sonhos? Lembra quando éramos pequenas e você dizia que queria se casar na igreja do bairro, com o vestido da vovó, cercada de pessoas que amava? Marina sentiu um aperto no peito. Lembrava, sim. Lembrava de cada detalhe dos sonhos ingênuos de uma menina que ainda acreditava em finais felizes. Os sonhos não pagam as contas, Isa, e não salvam empregos. O telefone tocou, interrompendo a conversa. Marina a atendeu, reconhecendo imediatamente a voz de Dona Carmen, supervisora de obras da Santos Construções há 15 anos. Marina, filha, preciso falar com você. A voz da mulher estava carregada de preocupação. Os meninos estão preocupados. Correram boatos de que a empresa vai fechar. Marina fechou os olhos, sentindo o peso da responsabilidade. Dona Carmen pode dizer para todos que estou trabalhando em uma solução. Ninguém vai perder o emprego. Você tem certeza, filha? Porque o José disse que se a empresa fechar, ele não sabe como vai pagar o tratamento da esposa. E o Antônio está com um bebê a caminho? Tenho certeza, Marina interrompeu, embora sua voz tremesse ligeiramente. Confiem em mim. Depois de desligar, Marina permaneceu em silêncio por um longo momento. Isabela se aproximou e tocou gentilmente seu ombro. Mari, você tem razão sobre os sonhos, Isa. Mas às vezes temos que escolher entre nossos sonhos e nossas responsabilidades. Na manhã seguinte, Marina acordou antes do alarme. Havia dormido pouco, virando na cama enquanto pesava prós e contras de uma decisão que mudaria sua vida para sempre. O apartamento estava silencioso. Isabela havia saído cedo para o estágio no hospital. Marina se vestiu com cuidado, escolhendo um vestido azul marinho simples, mas elegante. Se ia tomar a decisão mais louca de sua vida, pelo menos pareceria profissional fazendo isso. O escritório da Mendes em Associados parecia ainda mais imponente na luz da manhã. Marina foi recebida pela mesma recepcionista do dia anterior, que a conduziu diretamente ao escritório de Rafael. O ambiente era um reflexo de seu ocupante, moderno, minimalista e intimidadoramente organizado. Rafael estava atrás de uma mesa de madeira escura, digitando em um laptop. Ele levantou os olhos quando ela entrou, mas não se levantou. Senhorita Santos, pontual. Gosto disso. Ele fechou o laptop e a estudou com aqueles olhos penetrantes. Imagino que tenha uma resposta para mim. Marina respirou fundo, lembrando-se do rosto preocupado de Dona Carmen, das contas acumuladas, dos 45 funcionários que dependiam dela. Aceito. Rafael assentiu como se já esperasse essa resposta. Ótimo. Meu advogado preparará os contratos. Teremos que tornar público nosso relacionamento imediatamente. Contratos? Marina perguntou, sentando-se na cadeira em frente à mesa. Obviamente. Tudo documentado e legal.
duração do casamento, obrigações de cada parte, cláusulas de rescisão. Ele abriu uma pasta e retirou alguns papéis. Você manterá seu sobrenome profissionalmente, embora legalmente será Marina Mendes. Viveremos na mesma residência para manter as aparências, mas cada um terá sua privacidade. Marina pegou os papéis, seus olhos escaneando as cláusulas formais e frias. Era como ler um contrato de trabalho, não um acordo matrimonial. E quando isso terminar? Ela perguntou. Quando eu assumir completamente o controle da empresa, em aproximadamente 2 anos, poderemos dissolver o casamento discreta e amigavelmente. Você manterá todos os benefícios financeiros acordados. Você já tem isso tudo planejado. Rafael a encarou sem emoção. Sempre planejo tudo, senhorita Santos. É assim que se constrói um império. Marina assinou os documentos com mãos que tremiam ligeiramente. Quando terminou, Rafael se levantou e estendeu a mão. Bem-vinda à família Mendes, Marina. Era a primeira vez que ele dizia seu nome. E de alguma forma, soou diferente em sua voz grave. Marina apertou sua mão, sentindo a firmeza de seus dedos. Há mais uma coisa, Rafael disse, não soltando sua mão imediatamente. Preciso que você entenda algo desde o início. O quê? Isso é apenas negócio. Não se iluda achando que pode haver algo mais entre nós. Não sou o tipo de homem que se deixa envolver emocionalmente. Marina retirou sua mão, sentindo uma mistura de alívio e uma pontada inexplicável de decepção. Não se preocupe, Sr. Mendes. Também não sou o tipo de mulher que se deixa levar por ilusões românticas. Não mais. Pela primeira vez, Rafael pareceu ligeiramente surpreso com sua resposta, mas rapidamente recuperou a compostura. Perfeito. Então entendemos um ao outro. Marina assentiu, embora por dentro se perguntasse se realmente entendia. Uma coisa era certa. Sua vida acabara de tomar um rumo completamente inesperado. Ao sair do escritório, ela olhou para o céu nublado de São Paulo e se perguntou se havia acabado de salvar sua empresa ou de vender sua alma. 3 dias depois de assinar o contrato que mudaria sua vida, Marina se encontrava parada em frente ao espelho do seu quarto, tentando reconhecer a mulher que a encarava de volta. O vestido preto de festa que Isabela havia insistido para ela comprar no shopping Iguatemi custara mais do que ela ganhava em uma semana, mas era necessário para a primeira aparição pública como namorada de Rafael Mendes. Você está linda, Mari, Isabela disse, ajeitando os cabelos da irmã que haviam sido profissionalmente arrumados em um salão de jardins. Mas está branca como papel. Marina respirou fundo, ajustando o colar de pérolas emprestado de uma amiga. É só nervosismo. Em algumas horas toda São Paulo vai saber que estou namorando Rafael Mendes. O evento era uma gala beneficente no Hotel Copacabana Palace, um dos mais prestigiados da cidade. A elite paulistana estaria presente, incluindo jornalistas sociais que documentariam cada olhar, cada gesto, cada palavra trocada entre o casal. O interfone tocou exatamente às 19h30. Marina desceu os 3 lances de escada do prédio sem elevador, seus sapatos de salto alto ecoando no corredor estreito. Na entrada, um motorista uniformizado a aguardava ao lado de uma BMW preta com vidros escuros. Boa noite, Sra. Santos. Sou Carlos, motorista do Sr. Rafael. Durante o trajeto pela cidade, Marina observava as luzes de São Paulo através da janela, tentando acalmar os nervos. Havia ensaiado mentalmente as respostas para possíveis perguntas dos jornalistas, decorado detalhes da vida de Rafael que pudessem ser questionados, mas nada a preparara para o verdadeiro desafio: convencer a sociedade paulistana de que estava apaixonada por um homem que a tratava como uma transação comercial. O Hotel Copacabana Palace fervilhava de atividade quando chegaram. Fotógrafos aguardavam na entrada, suas câmeras prontas para capturar os convidados ilustres. Marina sentiu o estômago se contrair quando Carlos abriu a porta do carro. Rafael a esperava no saguão, impecável em um smoking preto que realçava sua altura imponente. Quando a viu, seus olhos a percorreram rapidamente de cima a baixo, uma avaliação profissional que ela já estava começando a reconhecer. Você está adequada, ele disse, oferecendo o braço. Obrigada pelo elogio caloroso, Marina murmurou, aceitando seu braço e tentando ignorar como o toque dele enviava uma corrente elétrica pelo seu corpo. Lembre-se,
Rafael sussurrou enquanto caminhavam em direção ao salão principal. Somos um casal apaixonado há 3 meses. Nos conhecemos em uma reunião de negócios, mas foi amor à primeira vista. Que romântico, Marina replicou com sarcasmo. E Marina? Ele parou e a encarou com intensidade. Sorria. Você está supostamente feliz em estar comigo. O salão estava decorado com flores brancas e douradas, cristais que refletiam a luz dos lustres, criando um ambiente de elegância sofisticada. Marina reconheceu alguns rostos famosos, empresários, políticos, socialites que frequentavam as páginas das revistas. Todos os olhos pareciam se voltar para eles quando entraram. Rafael! Uma mulher loira de aproximadamente 50 anos se aproximou, beijando-o em ambas as bochechas. Que bom te ver. E esta deve ser a famosa namorada sobre quem todos estão falando. Marina sentiu Rafael se enrijecer ligeiramente ao lado dela. Márcia, esta é Marina Santos. Márcia Tavares, uma velha amiga da família. Márcia estudou Marina com olhos aguçados, como um predador avaliando sua presa. Então você é a jovem que conseguiu capturar o coração do nosso Rafael. Todos estávamos começando a achar que ele era imune ao amor. Às vezes a pessoa certa aparece quando menos esperamos, Marina respondeu, forçando um sorriso caloroso enquanto se aproximava mais de Rafael. Para sua surpresa, ele colocou o braço ao redor de sua cintura, um gesto que pareceu natural, mas que fez seu coração acelerar. E como vocês se conheceram? Márcia insistiu, claramente pescando informações para os círculos de fofoca da alta sociedade. Em uma reunião de trabalho, Rafael respondeu suavemente, seus dedos traçando pequenos círculos nas costas de Marina através do tecido do vestido. Eu sabia que ela era especial no momento em que a vi. A mentira saiu tão naturalmente que Marina quase acreditou nela. Ela olhou para Rafael, vendo algo em seus olhos que não conseguia decifrar. Por um momento, quase esqueceu que era apenas atuação. Que romântico. Márcia suspirou. Rafael, você está diferente. Mais relaxado. Antes que Rafael pudesse responder, um homem de cabelos grisalhos se aproximou do grupo. Marina o reconheceu imediatamente. Era Antônio Silveira, dono de uma das maiores construtoras de São Paulo e rival declarado dos Mendes nos negócios. Rafael, que surpresa vê-lo aqui, Antônio disse com um sorriso que não chegava aos olhos, e com uma acompanhante tão encantadora. Antônio, Rafael respondeu friamente. Marina, este é Antônio Silveira. Marina estendeu a mão, mas Antônio beijou-a em vez de apertá-la, segurando seus dedos por mais tempo do que o necessário. Santos, Santos, Antônio murmurou, como se tentasse se lembrar de algo. Não seria da Santos Construções? Marina sentiu Rafael se tensionar ao lado dela. Era exatamente o tipo de situação que haviam tentado evitar. Sim, ela respondeu com confiança, erguendo o queixo. É uma empresa familiar. Ah, sim. Ouvi dizer que estão passando por algumas dificuldades. O sorriso de Antônio se tornou predatório. Se precisar de ajuda ou estiver interessada em vender, tenho certeza de que podemos chegar a um acordo. Não, obrigada, Marina respondeu firmemente. A Santos Construções não está à venda. Que pena, Antônio disse, finalmente soltando sua mão. Bem, Rafael, parece que você tem um gosto interessante para mulheres em dificuldades financeiras. O insulto pairou no ar como uma nuvem tóxica. Marina sentiu o sangue ferver, mas antes que pudesse responder, Rafael deu um passo à frente. Cuidado, Antônio. Sua voz estava baixa, perigosa. Você está falando da mulher que amo. As palavras saíram com tal convicção que Marina olhou para ele surpresa. Por um momento acreditou nelas também. Antônio riu, mas havia nervosismo em sua risada. Claro, não quis ofender, apenas oferecendo ajuda empresarial. Sua ajuda não é necessária nem desejada, Rafael replicou, envolvendo Marina mais próximo de si. Agora, se nos der licença, ele a conduziu para longe de Antônio, em direção ao bar no canto do salão. Marina podia sentir a tensão irradiando dele em ondas. Obrigada, ela disse quietly quando estavam fora do alcance dos ouvidos curiosos. Por quê? Por me defender, mesmo que seja só atuação. Rafael a encarou por um longo momento. Antônio Silveira é um abutre. Ele estava tentando te humilhar para me atingir. E funcionou? O quê?
Te atingiu? Rafael não respondeu imediatamente, pedindo 2 taças de champanhe ao barman. Quando finalmente falou, sua voz estava mais baixa. Ninguém insulta minha esposa na minha frente. A palavra esposa soou estranha entre eles, carregada de significados que nenhum dos dois estava pronto para explorar. O resto da noite passou em um borrar de conversas superficiais, sorrisos forçados e a constante consciência da mão de Rafael nas suas costas, guiando-a pela multidão. Quando finalmente saíram do hotel, Marina sentia como se tivesse corrido uma maratona. Você se saiu bem, Rafael disse durante a viagem de volta. Você parece surpreso. Estou. A maioria das pessoas se intimida com esse ambiente. Marina olhou pela janela para a cidade que passava. Aprendi há muito tempo que não posso me deixar intimidar se quero sobreviver. Rafael a estudou no reflexo da janela. E o que mais você aprendeu? Que às vezes temos que interpretar papéis que nunca imaginamos para proteger as pessoas que amamos. Houve um silêncio contemplativo entre eles, até chegarem ao prédio de Marina. Quando Carlos parou o carro, Rafael se virou para ela. Marina, sim, sobre o que aconteceu hoje à noite, quando eu disse que você era a mulher que amo. Marina sentiu o coração acelerar. Era só atuação, eu entendo. Rafael a estudou por um momento mais longo. Claro, apenas atuação. Mas enquanto Marina subia as escadas do seu prédio, não conseguia esquecer o tom de voz dele quando disse aquelas palavras. E por mais que tentasse se convencer do contrário, uma pequena parte dela desejou que fossem verdade. Uma semana depois da gala, Marina estava cercada por caixas de papelão no apartamento que havia sido seu lar por 5 anos. Isabela se movia pelo espaço, carregando objetos aleatoriamente, claramente tentando atrasar o inevitável. Não consigo acreditar que você está mesmo fazendo isso, Isabela murmurou, embrulhando cuidadosamente as fotografias de família em papel jornal. Mudar para a casa de um homem que mal conhece. Marina dobrou suas roupas meticulosamente, tentando ocupar a mente com a tarefa prática. Isa, nós já discutimos isso. É parte do acordo. Precisamos manter as aparências. Aparências, Isabela repetiu com desdém. Mari, você está entregando sua liberdade para um homem que te trata como uma peça de mobília. A campainha tocou, interrompendo a discussão. Marina abriu a porta para encontrar Carlos, o motorista de Rafael, acompanhado por 2 homens uniformizados de uma empresa de mudanças. Boa tarde, Sra. Santos, Carlos disse polidamente. O Sr. Rafael me enviou para auxiliar com a mudança. Nas próximas 2 horas, Marina observou sua vida sendo cuidadosamente embalada e carregada para fora do apartamento. Cada caixa que saía parecia levar um pedaço da pessoa que ela havia sido antes de Rafael Mendes entrar em sua vida. Você tem certeza disso? Isabela perguntou pela 10ª vez enquanto abraçavam na porta. Tenho, Marina mentiu, abraçando a irmã mais forte. Você vai ficar bem aqui sozinha? Eu vou ficar bem. É você que me preocupa. A residência de Rafael ficava em um condomínio fechado de luxo na Vila Madalena, uma casa modernista de 3 andares, escondida atrás de muros altos e jardins paisagísticos. Quando o portão eletrônico se abriu, Marina sentiu como se estivesse entrando em outro mundo. Um mundo de privilégios e poder que estava muito longe de sua realidade. A casa era um estudo em elegância minimalista. Paredes brancas, móveis de design italiano, obras de arte cuidadosamente selecionadas. Tudo impecável, tudo perfeito, tudo absolutamente sem alma. Rafael a esperava no hall de entrada, vestindo uma camisa social branca com as mangas arregaçadas e calças de alfaiataria. Até mesmo em casa ele parecia estar se preparando para uma reunião de negócios. Bem-vinda, ele disse, sua voz ecoando no espaço amplo. Deixe-me mostrar onde você vai ficar. Marina o seguiu por uma escadaria de mármore até o 2º andar. O corredor era longo e silencioso, pontuado por portas fechadas que ela imaginou levarem a quartos que nunca seriam abertos para ela. Este é seu quarto. Rafael abriu uma porta no final do corredor, revelando uma suíte espaçosa, decorada em tons neutros. A cama king size dominava o espaço, flanqueada por criados mudos de madeira escura e uma poltrona de leitura posicionada perto de janelas do chão ao teto que ofereciam vista para o jardim. É lindo, Marina disse,
e realmente era. Mas havia algo frio na perfeição, como se o quarto nunca tivesse sido habitado por uma pessoa real. Seu closet. Rafael abriu uma porta, revelando um espaço que era maior que seu antigo quarto. E seu banheiro. Outra porta mostrou um banheiro de mármore com banheira de imersão e chuveiro com múltiplos jatos. Marina caminhou pelo quarto, tocando superfícies lisas e frias. E onde você fica? No final do corredor. Teremos privacidade completa. A palavra privacidade carregava um peso que Marina não conseguia ignorar. Era um lembrete de que, apesar do anel de noivado que agora decorava seu dedo, eles eram essencialmente estranhos, dividindo um teto. Há algumas regras da casa que precisamos discutir, Rafael continuou, as mãos nos bolsos enquanto a observava explorar o espaço. Mantenho horários regulares. Acordo às 5h30, estou no escritório às 7h, volto por volta das 20 horas. Aos finais de semana, geralmente trabalho no escritório de casa. E onde fico eu nessa rotina? Você é livre para fazer o que quiser, desde que não interfira na minha agenda. Há eventos sociais ocasionais onde sua presença será necessária. Minha assistente, Cláudia, entrará em contato quando precisar se preparar para eles. Marina se sentou na beira da cama, testando a firmeza do colchão. Isso parece mais um hotel do que uma casa. É mais eficiente assim. Eficiente, Marina repetiu, um sorriso sem humor tocando seus lábios. Você aplica princípios de negócios a tudo na sua vida? Rafael a estudou com aquele olhar penetrante que ela estava começando a conhecer. Funcionou bem para mim até agora. E que tal espontaneidade? Surpresas? Momentos não planejados? São disrupções desnecessárias. Marina balançou a cabeça, impressionada com sua capacidade de reduzir a vida humana a termos corporativos. Como você consegue viver assim? Vivo muito bem, obrigado. Havia uma frieza defensiva em sua voz agora. E agora você também viverá. Um dos funcionários da mudança apareceu na porta. Desculpem interromper, mas onde querem que coloquemos as caixas da senhora? Deixem no quarto, Marina respondeu levantando-se da cama. Vou desempacotar depois. Rafael verificou seu relógio Rolex, um gesto que Marina percebeu que ele fazia constantemente. Tenho algumas ligações para fazer. Jantar é às 20h. Conceição, nossa cozinheira, preparará algo. E com isso, ele se retirou, deixando Marina sozinha no quarto que seria seu lar pelos próximos 2 anos. Francina Sambarias, e Marina, passou as horas seguintes desempacotando suas pertences, tentando inserir pedaços de sua vida no ambiente imaculado. Suas roupas pareciam deslocadas no closet gigantesco, suas fotografias familiares pequenas demais para as prateleiras vastas, seus livros perdidos na estante que poderia acomodar uma biblioteca inteira. Às 20h em ponto, ela desceu para o jantar. A sala de jantar era formal, com uma mesa de mogno que poderia acomodar 12 pessoas facilmente. Rafael já estava sentado na cabeceira, lendo algo em seu tablet enquanto esperava. Conceição, uma mulher robusta de meia-idade com um sorriso caloroso, serviu o jantar. Salmão grelhado, aspargos e arroz selvagem, acompanhado por um vinho branco que provavelmente custava mais que o aluguel mensal de Marina. A comida está deliciosa, Marina comentou tentando quebrar o silêncio que se estabelecera entre eles. Conceição trabalha para minha família há 15 anos, Rafael respondeu sem levantar os olhos do tablet. Ela é excelente. Marina mastigou lentamente, observando-o. Você sempre trabalha durante as refeições? Eficiência, ele respondeu automaticamente. Certo. Marina pousou o garfo frustrada. Rafael, podemos ter uma conversa real? Finalmente ele levantou os olhos, uma expressão levemente irritada cruzando seu rosto. Sobre o quê? Sobre como isso vai funcionar. Moramos na mesma casa agora. Não podemos simplesmente ignorar um ao outro pelos próximos 2 anos. Rafael pousou o tablet se recostando na cadeira. O que você sugere? Conversas. Refeições juntos sem eletrônicos. Talvez até algumas atividades compartilhadas. Atividades compartilhadas. Ele disse as palavras como se fossem conceitos alienígenas. Sim, filmes, caminhadas, conversar sobre nossas vidas. Coisas que casais normais fazem. Nós não somos um casal normal, mas precisamos fingir que somos. E se mal conseguimos conversar em casa, como vamos convencer as pessoas em público? Rafael considerou isso por um momento.
claramente processando a lógica por trás de sua argumentação. Você tem um ponto válido. Então podemos tentar? Começando agora. Me conte algo sobre você que não esteja nos relatórios anuais da sua empresa. Rafael pareceu desconfortável com a pergunta, seus dedos tamborilando na mesa. Não há muito para contar. Todo mundo tem algo. Hobbies, medos, sonhos de criança. Eu tocava piano quando era criança, ele disse finalmente, as palavras saindo relutantemente. Marina sorriu, sentindo que havia feito algum progresso. Sério? Ainda toca? Não. Era uma exigência da minha mãe. Parei quando ela morreu. O peso de suas palavras pairou entre eles. Marina percebeu que havia tocado em algo doloroso. Sinto muito. Quantos anos você tinha? 16. Rafael se levantou abruptamente pegando seu tablet. Se me der licença, tenho trabalho para terminar. E novamente ele se retirou, deixando Marina sozinha com mais perguntas do que respostas sobre o homem que havia se tornado seu marido no papel, mas permanecia um completo estranho na realidade. Enquanto terminava o jantar em silêncio, Marina se perguntou se 2 anos seriam tempo suficiente para decifrar os mistérios de Rafael Mendes, ou se ele sempre permaneceria fechado atrás das paredes que havia construído ao redor de seu coração. 2 semanas de convivência na casa de Rafael haviam estabelecido uma rotina estranha e artificial. Marina acordava às 7h. 1h30 depois que Rafael já havia saído para o escritório, tomava café sozinha na cozinha imensa, enquanto Conceição preparava o almoço e passava os dias reorganizando a Santos Construções a partir do escritório improvisado que montara no quarto. Era uma manhã de quinta-feira quando tudo mudou. Marina estava ao telefone com um fornecedor, negociando preços de material de construção, quando ouviu a porta da frente bater com força incomum. Eram apenas 11h da manhã. Rafael nunca voltava para casa tão cedo. Ela desceu as escadas e o encontrou na sala de estar, afrouxando a gravata com movimentos bruscos. Sua camisa social estava amarrotada, o cabelo despenteado, e havia uma tensão em seus ombros que ela nunca havia visto antes. Rafael, aconteceu alguma coisa? Ele se virou e Marina ficou chocada ao ver a expressão em seu rosto. A máscara de controle impassível havia desaparecido, substituída por algo que parecia perigosamente próximo de vulnerabilidade. Antônio Silveira, ele disse, a voz carregada de uma raiva fria. Aquele bastardo conseguiu roubar o contrato da Nova Berrine. Marina conhecia aquele projeto, um empreendimento de torres comerciais que valia mais de 50 milhões de reais. Era o tipo de contrato que definia o ano fiscal de uma empresa. Como? Rafael riu amargamente, se dirigindo ao bar e servindo um uísque apesar do horário matinal. Suborno, propina, os métodos usuais. E, quando confrontado, teve a audácia de mencionar você. Eu? Marina sentiu um frio no estômago. O que ele disse? Que eu estava distraído ultimamente, que minha nova obsessão estava afetando meu julgamento nos negócios. Rafael bebeu o uísque de uma vez, o líquido queimando sua garganta. Disse que homens apaixonados cometem erros estúpidos. Marina se aproximou cautelosamente, como se estivesse lidando com um animal ferido. E o que você respondeu? Nada, porque parte dele estava certa. Rafael pousou o copo com força na mesa, o som ecoando pela sala. Eu estava distraído, pensando em como convencer você a sorrir mais naturalmente nos eventos, preocupado se você estava confortável aqui, questionando se você estava realmente bem com tudo isso. As palavras saíram como uma confissão forçada, e Marina percebeu que ele estava tão surpreso quanto ela por tê-las dito. Rafael, isso não pode continuar, ele continuou, mais para si mesmo do que para ela. Não posso me dar ao luxo de me importar. Se importar comigo é tão terrível assim? Ele a encarou, seus olhos escuros tempestuosos. É uma distração que não posso me permitir. Marina sentiu uma pontada de dor que a surpreendeu pela intensidade. Então o que você sugere? Que voltemos a ser estranhos completos? Sugiro que lembremos do que isso é, um acordo comercial, nada mais. Tudo bem, Marina disse, erguendo o queixo com a dignidade que havia aprendido a desenvolver ao longo dos anos. Se é assim que você quer, podemos voltar à formalidade completa. Só aparecerei quando for absolutamente necessário para manter as aparências. Ela se virou para sair, mas a voz dele a deteve.
Marina. Ela olhou por cima do ombro, esperando. O casamento é na próxima sexta-feira, às 15 horas, no cartório do Ibirapuera. Apenas as testemunhas obrigatórias. Que romântico, ela murmurou. Mal posso esperar. Na sexta-feira seguinte, Marina estava diante do espelho do seu quarto, ajustando o vestido branco simples que havia comprado para a ocasião. Não era o vestido dos seus sonhos de adolescente. Não tinha cauda, nem rendas elaboradas, nem a história familiar que sempre imaginou. Era apenas um vestido bonito para um casamento que não era real. Isabela havia insistido em estar presente, apesar de Marina ter tentado desencorajá-la. É o casamento da minha irmã, ela havia dito com firmeza. Mesmo que seja o mais estranho casamento da história, vou estar lá. O cartório era um prédio burocrático sem charme, com corredores de mármore frio e funcionários que tratavam casamentos como qualquer outro documento a ser processado. Marina chegou acompanhada de Isabela, que carregava um pequeno buquê de lírios brancos, um gesto doce que fez os olhos de Marina se encherem de lágrimas. Rafael já estava lá, conversando baixo com o Dr. Augusto e outro homem que Marina não reconheceu. Ele usava um terno escuro impecável e parecia mais preparado para uma reunião de negócios do que para seu próprio casamento. Quando a viu, seus olhos percorreram rapidamente sua figura, mas sua expressão permaneceu neutra. Você está pontual. Sempre sou. Dr. Augusto se aproximou sorrindo de forma que Marina imaginou que deveria parecer calorosa. Marina, que linda! Este é Marcos Pereira, nosso amigo da família e segunda testemunha. Marcos era um homem de meia idade com um sorriso genuinamente simpático. É um prazer conhecê-la, Marina. Rafael é um homem de sorte. Marina forçou um sorriso, se perguntando se algum deles sabia a verdade sobre aquele casamento. A cerimônia em si durou menos de 15 minutos. O oficial de cartório leu os votos padronizados em tom monótono, como se estivesse lendo uma lista de compras. Quando chegou a hora de dizer sim, Marina olhou nos olhos de Rafael e viu nada. Nem felicidade, nem nervosismo, nem mesmo alívio. Apenas a mesma expressão profissional que ele usava em todas as reuniões. Pode beijar a noiva, o oficial anunciou. Rafael se inclinou e beijou Marina levemente nos lábios, um toque tão breve e formal que poderia ter sido um cumprimento. Mas mesmo assim, Marina sentiu uma corrente elétrica percorrer seu corpo, uma reação que a deixou confusa e irritada consigo mesma. Parabéns, senhor e senhora Mendes, o oficial disse, entregando a certidão de casamento. Senhora Mendes. Marina olhou para o documento, vendo seu nome ligado ao dele por lei civil. Era surreal. Eles saíram do cartório sob uma garoa fina típica de São Paulo, Isabela e Doutor. Augusto conversando sobre detalhes burocráticos, enquanto Marina e Rafael caminhavam em silêncio. Bem, Isabela disse quando chegaram aos carros. Tecnicamente, vocês deveriam estar indo para uma lua de mel agora. Rafael verificou seu relógio. Tenho uma reunião às 16 horas. Claro que tem, Marina murmurou. Marina. Isabela a puxou para o lado, sussurrando urgentemente. Tem certeza de que está fazendo a coisa certa? Você mal sorriu durante toda a cerimônia. Estou bem, Isa. É só... diferente do que imaginei quando era criança. Nunca é tarde para mudar de ideia. Marina olhou para Rafael, que estava conferindo e-mails no telefone enquanto conversava com o Dr. Augusto. Sim, é tarde. Para tudo. Isabela a abraçou forte. Se precisar de qualquer coisa, me ligue. Não importa a hora. Depois que todos foram embora, Marina e Rafael se encontraram sozinhos no estacionamento do cartório. A chuva havia intensificado e eles se abrigaram na entrada do prédio. Então, Marina disse, quebrando o silêncio constrangedor, oficialmente casados. Sim. Você vai mesmo trabalhar hoje, no dia do seu casamento? Rafael a olhou como se a pergunta fosse absurda. É sexta-feira. Tenho responsabilidades. Marina riu, mas não havia humor no som. Claro. Bem, Sr. Mendes, obrigada por uma cerimônia inesquecível. Ela começou a caminhar em direção ao carro que Dr. Augusto havia providenciado para levá-la de volta, mas Rafael segurou seu braço. Marina. O quê? Ele pareceu lutar consigo mesmo por um momento antes de falar. Você ficou bem hoje. Era o mais próximo de um elogio que ela havia recebido dele, e isso a fez sentir mais triste do que feliz.
Obrigada, ela disse suavemente. Você também. Eles se separaram então, cada um indo para seu próprio carro, cada um carregando o peso de um casamento que havia acontecido, mas que de alguma forma não se sentia real. Naquela noite, Marina jantou sozinha na mesa grande demais, olhando para o anel de casamento em seu dedo e se perguntando se havia cometido o maior erro de sua vida. Rafael chegou em casa depois das 22h, quando ela já havia se recolhido ao seu quarto, e ela ouviu seus passos no corredor, parando brevemente em frente à porta dela, antes de continuar para seu próprio quarto. Era assim que começaria seu casamento, com duas pessoas sozinhas na mesma casa, ligadas por documentos legais, mas separadas por paredes emocionais que pareciam impossíveis de derrubar. 3 semanas após o casamento no cartório, Marina acordou com uma ligação de Cláudia, a assistente eficiente de Rafael. Sua voz profissional ecoou pelo quarto ainda escuro às 6h30 da manhã. Bom dia, senhora Mendes. O senhor Rafael pediu para informá-la sobre o evento de hoje à noite. É o lançamento do novo empreendimento da Mendes Incorporadora. Sua presença é essencial. Marina esfregou os olhos, tentando despertar completamente. Que tipo de evento? Coquetel no rooftop do edifício Platinum, na Faria Lima. Dress code. Cocktail elegante. Um carro passará para buscá-la às 19h30. Depois de desligar, Marina permaneceu na cama por alguns minutos, observando o teto alto do quarto que nunca conseguia se sentir como casa. Desde o casamento, ela e Rafael haviam desenvolvido uma rotina de evitação mútua quase artística. Ele saía antes dela acordar, ela jantava antes dele chegar, e nos raros momentos em que se cruzavam, trocavam cortesias educadas como estranhos bem-educados. Era como viver com um fantasma elegante e bem vestido. Às 19h30 em ponto, Marina desceu as escadas usando um vestido azul marinho que realçava seus olhos e cabelos que havia arrumado em um coque sofisticado. Esperava encontrar Carlos, mas foi Rafael quem a aguardava no hall, ajustando os punhos da camisa social. Você está impressionante, ele disse, e houve algo em sua voz que fez Marina olhar para ele mais atentamente. Obrigada. Ela notou como o terno charcoal realçava seus ombros largos e como ele havia feito a barba com perfeição. Você também. O trajeto no carro foi silencioso. Apenas o som do trânsito de São Paulo e as notícias no rádio preenchendo o espaço entre eles. Marina observava a cidade pela janela, tentando ignorar como estava nervosa. Seria a primeira vez que apareceriam juntos como marido e mulher, e ela não fazia ideia de como navegar por esse território desconhecido. Marina, a voz de Rafael a tirou de seus pensamentos. Sobre hoje à noite. Sim, este projeto é muito importante para mim, para a empresa. Ele pausou, escolhendo as palavras cuidadosamente. Meu avô começou a Mendes Incorporadora, com um pequeno prédio residencial há 50 anos. Este empreendimento é o maior da nossa história. É o legado dele se tornando realidade. Marina se virou para olhá-lo, surpresa pela vulnerabilidade em sua voz. Significa muito para você. Significa tudo. Havia algo na maneira como ele disse isso que fez Marina perceber que estava vendo uma faceta de Rafael que ele raramente mostrava. Então estarei ao seu lado, como sua esposa deveria estar. Célia olhou, e por um momento, o ar entre eles pareceu carregado de algo que nenhum dos dois estava pronto para nomear. O rooftop do edifício Platinum havia sido transformado em um oásis urbano sofisticado. Luzes douradas criavam uma atmosfera mágica contra o pano de fundo do skyline paulistano, e garçons circulavam com bandejas de champanhe e canapés gourmet. Marina reconheceu muitos rostos familiares. A elite empresarial de São Paulo estava presente em peso. Rafael, uma mulher elegante de cerca de 40 anos, se aproximou assim que eles entraram. Seus cabelos loiros estavam impecavelmente arrumados e ela usava um vestido vermelho que custava provavelmente mais que o carro de Marina. Que bom te ver. Letícia. Rafael beijou a mulher nas bochechas, mas Marina notou como ele se manteve ligeiramente distante. Esta é minha esposa, Marina. Marina, Letícia Campos, uma antiga conhecida. Marina estendeu a mão, mas Letícia a ignorou, focando completamente em Rafael. Esposa? Rafael, que surpresa! Não sabia que você havia se casado. Foi uma cerimônia íntima, Rafael respondeu,
colocando a mão nas costas de Marina em um gesto possessivo que a surpreendeu. Letícia finalmente olhou para Marina, seus olhos percorrendo-a de cima a baixo em uma avaliação que não era nem um pouco sutil. Que interessante. E o que você faz, Marina? Sou arquiteta e diretora da Santos Construções. Ah, Letícia sorriu, mas o sorriso não chegou aos olhos. Que coincidência! Rafael sempre teve uma queda por projetos de caridade. O insulto era sutil, mas claro. Marina sentiu Rafael se tensionar ao lado dela. Marina não é um projeto de caridade, ele disse, sua voz baixa e perigosa. É minha esposa e uma empresária talentosa. Claro, claro. Letícia riu nervosamente. Não quis implicar nada. Bem, vou deixá-los curtir a festa. Ela se afastou rapidamente e Marina respirou fundo. Ex-namorada? Ela perguntou. Algo assim, Rafael murmurou. Vamos circular. Há pessoas importantes que preciso cumprimentar. A noite prosseguiu com Rafael apresentando Marina para empresários, investidores e clientes importantes. Ela se surpreendeu com a facilidade com que conseguia conversar sobre arquitetura e construção, descobrindo que tinha mais em comum com aquelas pessoas do que imaginava. Sua esposa é impressionante. Marina ouviu um dos investidores dizer para Rafael, enquanto ela conversava com a esposa do homem, sobre restauração de prédios históricos. Inteligente e bela. Você é um homem de sorte. Sou mesmo, Rafael respondeu. E quando Marina olhou na direção dele, viu algo em seus olhos que fez seu coração acelerar. Por volta das 22h, o DJ aumentou o volume da música e algumas pessoas começaram a dançar na área designada do rooftop. Marina observava os casais se movendo no ritmo da música quando sentiu Rafael se aproximar. Quer dançar? Ele perguntou estendendo a mão. Marina hesitou. Não sei se é uma boa ideia. Por que não? Porque ela procurou por uma razão que não revelasse como o toque dele a afetava. Porque não dançamos bem juntos. Só há uma maneira de descobrir. Contra seu melhor julgamento, Marina aceitou sua mão. Rafael a conduziu para a pista de dança, puxando-a suavemente para perto. A música era lenta, íntima, e Marina se encontrou mais próxima dele do que havia estado desde... bem, talvez nunca. Relaxe, ele murmurou em seu ouvido, sua respiração quente contra sua pele. Você está tensa. Não estou acostumada com isso, ela admitiu. Com dançar? Com fingir. Rafael a fez girar gentilmente antes de puxá-la de volta. Quem disse que estamos fingindo? Marina olhou nos olhos dele, procurando por sinais de que ele estava apenas atuando para a audiência, mas havia algo diferente ali, algo que fez seu estômago se contrair. Rafael, shh! Ele a aproximou mais, uma mão firme em suas costas, a outra entrelaçada com a dela. Apenas dance comigo. A música os envolveu, e por alguns minutos Marina esqueceu onde estava. Esqueceu porque estava ali. Esqueceu que aquilo era apenas um acordo comercial. Havia apenas Rafael, o calor de seu corpo, o cheiro de seu perfume, a maneira como ele a guiava pela música, como se tivessem dançado juntos a vida inteira. Quando a música terminou, eles permaneceram imóveis por um momento, olhando nos olhos um do outro. Marina podia sentir o coração de Rafael batendo contra seu peito, ou talvez fosse o seu próprio coração que estava descontrolado. Marina... Rafael começou, sua voz rouca. Rafael, aí está você! A voz estridente de alguém quebrou o momento e eles se separaram rapidamente. Era Antônio Silveira, o empresário que havia insultado Marina na primeira gala. Ele se aproximava com um sorriso predatório, claramente tendo bebido mais champanhe do que deveria. Antônio, Rafael disse, sua máscara profissional voltando ao lugar instantaneamente. E a adorável Marina. Antônio beijou sua mão de forma exagerada. Como está o casamento? Espero que Rafael esteja te tratando bem. Muito bem, obrigada. Marina respondeu educadamente. Ótimo, ótimo. E como anda a Santos Construções? Ainda enfrentando dificuldades? Marina sentiu Rafael se tensionar ao lado dela. Na verdade, estamos em plena recuperação. Que bom ouvir isso. Antônio sorriu. Embora eu imagine que ter um marido com recursos ilimitados ajude bastante nessa recuperação. O insulto implícito pairou no ar. Marina ia responder quando Rafael deu um passo à frente. Cuidado, Antônio.
Sua voz estava perigosamente baixa. Você está falando da minha esposa. Claro, claro, sem ofensa. Apenas uma observação empresarial. Sua observação está errada, Marina interveio, mantendo a voz firme. A Santos Construções está se recuperando devido ao nosso trabalho árduo e à lealdade dos nossos clientes. Não preciso de caridade de ninguém. Antônio riu. Que espírito! Rafael, você encontrou uma mulher com personalidade. Encontrei uma mulher excepcional. Rafael corrigiu, e a sinceridade em sua voz fez Marina olhar para ele surpresa. O resto da conversa passou borrada para Marina. Sua mente estava processando a maneira como Rafael havia a defendido, a forma como dissera que ela era excepcional, a dança que ainda fazia seu corpo formigar. Quando finalmente saíram do evento, o carro os aguardava na entrada do prédio. O trajeto de volta foi novamente silencioso, mas era um silêncio diferente, carregado de tensão e coisas não ditas. Obrigada, Marina disse quando chegaram à casa. Por quê? Por me defender, por dançar comigo. Rafael a olhou por um longo momento antes de responder. Não precisa agradecer. Era meu dever como seu marido. A palavra dever caiu como um balde de água fria sobre Marina. Claro, era apenas dever. Por que havia pensado que poderia ser algo mais? Claro, ela disse forçando um sorriso. Boa noite, Rafael. Boa noite. Mas enquanto subia as escadas para seu quarto, Marina não conseguia esquecer como havia se sentido nos braços dele, nem como por alguns minutos havia acreditado que talvez, apenas talvez, aquele casamento de mentira pudesse se tornar algo real. E essa possibilidade a assustava mais do que qualquer contrato comercial jamais poderia. Na manhã seguinte ao evento, Marina acordou com o som de vozes alteradas vindas do andar de baixo. Ela olhou para o relógio. 8h da manhã, muito tarde para Rafael ainda estar em casa. Intrigada e preocupada, ela vestiu um roupão e desceu as escadas silenciosamente. Rafael estava na sala de estar, ainda usando a camisa social da noite anterior, mas agora amarrotada e com a gravata desfeita. Ele falava ao telefone com uma intensidade que Marina nunca havia visto, caminhando de um lado para o outro como um animal enjaulado. Não me interessa como você vai resolver, Cláudia. Sua voz estava carregada de frustração. Quero uma reunião de emergência com o conselho em 1 hora e quero todos os contratos revisados antes do meio-dia. Marina hesitou no pé da escada, sem saber se deveria se retirar ou oferecer ajuda. A decisão foi tomada por ela quando Rafael desligou o telefone e o jogou com força no sofá, passando as mãos pelos cabelos. Problemas? Ela perguntou suavemente. Rafael se virou parecendo genuinamente surpreso ao vê-la. Não sabia que você estava acordada. Difícil não acordar com toda essa agitação. Marina se aproximou cautelosamente. O que aconteceu? Alguém vazou informações confidenciais sobre o projeto que lançamos ontem, ele disse, se deixando cair no sofá. Detalhes financeiros, estratégias de marketing, tudo. Nossos concorrentes sabem exatamente o que estamos planejando. Marina sentou-se na poltrona em frente a ele. Você tem ideia de quem pode ter feito isso? Rafael riu amargamente. A lista é longa. Poderia ser qualquer pessoa que esteve no evento ontem. Poderia ser... Ele pausou, olhando para ela com uma expressão que ela não conseguia decifrar. Poderia ser o quê? Nada, esqueça. Mas Marina havia captado a implicação. Você está pensando se eu poderia ter algo a ver com isso? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Rafael. Marina se levantou, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Você realmente acredita que eu seria capaz de trair você assim? Ele começou, mas não conseguiu terminar a frase. Incrível. Marina balançou a cabeça, sentindo uma mistura de mágoa e raiva. Depois de tudo que passamos, depois de como você me defendeu ontem à noite, você ainda acha que sou capaz de sabotagem? Marina, não é isso. Não? Ela o interrompeu. Então o que é? Porque a primeira pessoa em quem você pensa quando algo dá errado é na esposa inconveniente que você foi forçado a aceitar? Rafael se levantou abruptamente. Você não entende a pressão que estou enfrentando. Não entendo? Marina riu incredulamente. Rafael, eu quase perdi tudo. Minha empresa, meus funcionários, minha dignidade. Você acha que não entendo pressão? É diferente. Por quê? Porque você é homem, porque você é rico, porque você é um Mendes.
Porque eu tenho que sustentar um império que meu avô construiu com sangue e suor. Rafael explodiu, a máscara de controle finalmente caindo. Porque se eu falhar não é apenas sobre mim. São centenas de famílias que dependem da empresa. São gerações de trabalho que vão por água abaixo. Marina o encarou, vendo pela primeira vez a vulnerabilidade crua por trás de toda aquela arrogância. E você acha que tem que carregar isso sozinho? Sempre carreguei. Bem, agora você tem uma esposa. Mesmo que seja apenas no papel, isso significa que não precisa mais enfrentar tudo sozinho. Rafael a olhou como se ela tivesse dito algo em um idioma estrangeiro. Você me ajudaria? É isso que casais fazem, Rafael. Eles se apoiam mutuamente. Por um momento, algo passou entre eles. Uma conexão real, genuína, que transcendia os termos frios do contrato que haviam assinado. Mas então o telefone de Rafael tocou novamente, e o momento se quebrou. Cláudia, ele atendeu, voltando imediatamente ao modo profissional. Sim, estou a caminho. Ele desligou e olhou para Marina. Tenho que ir. O conselho está me esperando. Rafael, ela o chamou quando ele já se dirigia para a porta. Sobre suas suspeitas. Ele parou, não se virando para olhá-la. Desculpe, eu sei que você não faria isso. Como sabe? Finalmente ele se virou. Porque ontem à noite, quando você falou com Antônio Silveira sobre a Santos Construções, vi o orgulho nos seus olhos. Vi como você ama sua empresa, seus funcionários. Você jamais usaria informações privilegiadas para prejudicar alguém. Marina sentiu o coração acelerar. E também porque... Ele hesitou lutando com as palavras. Porque confio em você. Eram palavras simples, mas vinham de um homem que claramente não confiava facilmente em ninguém. Marina sentiu algo se mexer dentro do peito, algo perigoso e quente que ela tentava ignorar há semanas. Vá, ela disse suavemente. Cuide dos seus negócios. Estarei aqui quando você voltar. Rafael assentiu e saiu, deixando Marina sozinha na sala grande demais, se perguntando quando exatamente havia começado a se importar tanto com o bem-estar dele. Marina passou o dia tentando se concentrar no trabalho, mas sua mente continuava voltando para a conversa da manhã. Havia algo na vulnerabilidade de Rafael que a tocara profundamente. Por trás de toda aquela frieza e controle, havia um homem carregando um peso imenso sozinho. Por volta das 18 horas, ela recebeu uma ligação de Isabela. Mari, você viu as notícias? Que notícias? Sobre a Mendes Incorporadora. Está passando no jornal agora. Algo sobre informações vazadas e investigação interna. Marina correu para a sala e ligou a televisão. O repórter estava falando sobre a situação da empresa, especulando sobre possível espionagem industrial e o impacto nos mercados. O CEO Rafael Mendes ainda não se pronunciou oficialmente sobre o vazamento, mas fontes internas sugerem que a empresa pode sofrer perdas significativas se os projetos forem copiados pelos concorrentes. Marina desligou a TV, sentindo um aperto no peito. Não era apenas sobre dinheiro ou negócios, era sobre a reputação de Rafael, sobre o legado que ele tanto valorizava. Ela olhou para o relógio. Rafael provavelmente passaria horas no escritório tentando resolver a crise. Uma ideia começou a se formar em sua mente. Das 22 horas, Rafael chegou em casa parecendo exausto. Suas roupas estavam amarrotadas, havia sombras escuras sob seus olhos, e ele se movia como se cada passo exigisse um esforço consciente. Ele encontrou Marina na cozinha, onde ela havia preparado um jantar simples, sanduíches e sopa, nada elaborado, mas reconfortante. Você não precisava ter esperado, ele disse, deixando o paletó cair numa cadeira. Claro que precisava. Você comeu alguma coisa hoje? Rafael pareceu pensar na pergunta como se fosse um conceito estranho. Café, algumas bolachas na reunião. Sente-se, Marina indicou a mesa. Come isso. Para sua surpresa, Rafael obedeceu sem protestar. Eles comeram em silêncio confortável, muito diferente das refeições tensas das semanas anteriores. Como foi o dia? Marina perguntou finalmente. Terrível. Conseguimos identificar como as informações vazaram, mas o estrago já está feito. Vai levar meses para recompor nossa vantagem competitiva. E como vocês descobriram? Análise dos logs de sistema, verificação de quem teve acesso aos documentos.
Rafael esfregou o rosto com as mãos. Era alguém da equipe de marketing. Acabou de ser demitido. Marina sentiu uma pontada de tristeza pela pessoa que havia perdido o emprego, mas entendia que Rafael não tinha escolha. Rafael, ela disse suavemente, posso te perguntar uma coisa? Claro. Por que é tão importante para você? A empresa, quero dizer. Você poderia vender tudo e viver confortavelmente pelo resto da vida. Rafael pousou o garfo, considerando a pergunta. Quando minha mãe morreu, meu avô ficou devastado. Ela era a única filha dele e ele a adorava. Por meses ele quase não saiu de casa, quase não falava. A empresa começou a declinar. Marina o escutava em silêncio, sabendo que ele raramente compartilhava informações pessoais. Então um dia ele me chamou no escritório. Eu tinha 17 anos e estava revoltado, com raiva do mundo. Ele me disse que a empresa não era apenas sobre dinheiro, era sobre propósito, sobre criar lares para famílias, sobre gerar empregos, sobre deixar uma marca positiva no mundo. E você acreditou nele? Não imediatamente, mas com o tempo comecei a entender. Cada prédio que construímos abriga famílias. Cada projeto gera centenas de empregos. Cada decisão que tomo afeta milhares de pessoas. Rafael olhou para Marina. É uma responsabilidade que às vezes me sufoca. Marina esticou a mão e tocou a dele sobre a mesa. Você não precisa carregar isso sozinho mais. Rafael olhou para suas mãos unidas. Por que você se importa? A pergunta a pegou desprevenida. Por que ela se importava? Quando havia parado de ver Rafael apenas como o homem frio que havia feito uma proposta comercial? Eu não sei, ela admitiu. Talvez porque reconheça a dedicação. Ou talvez porque você não é tão impassível quanto quer que as pessoas acreditem. Rafael levantou os olhos para encontrar os dela. Marina. Sim, obrigado. Por esperar acordada. Por se importar. Por... Ele lutou com as palavras. Por me lembrar que não estou completamente sozinho. Marina sentiu algo se mexer no peito. Algo quente e perigoso que ela havia tentado ignorar por semanas. De nada. Eles permaneceram assim por um momento. Mãos tocando, olhos conectados, o peso de coisas não ditas preenchendo o espaço entre eles. Então Rafael se levantou abruptamente. Está tarde. Devíamos dormir. Claro. Marina retirou a mão, sentindo o frio imediato da perda de contato. Marina, ele a chamou quando ela já estava na porta da cozinha. Sim? Boa noite? Mas a maneira como ele disse, suave e quase íntima, fez parecer que ele queria dizer muito mais. Boa noite, Rafael. Enquanto subia as escadas para seu quarto, Marina se deu conta de que as linhas do contrato que haviam assinado estavam começando a se borrar, e ela não sabia se isso a assustava ou a emocionava mais. Uma semana depois da crise do vazamento de informações, Marina notou uma mudança sutil, mas significativa na dinâmica entre ela e Rafael. Ele chegava em casa um pouco mais cedo, às vezes perguntava sobre seu dia e ocasionalmente jantavam juntos sem a presença constante de celulares ou tablets. Eram pequenos progressos, mas para Marina significavam que as paredes que Rafael havia construído ao redor de si mesmo estavam começando a apresentar rachaduras. Era uma sexta-feira chuvosa, quando tudo mudou novamente. Marina estava no escritório improvisado em seu quarto, revisando contratos da Santos Construções, quando ouviu uma batida suave na porta. Era incomum. Rafael nunca vinha ao quarto dela. Entre, ela disse, salvando os documentos no computador. Rafael apareceu na porta hesitante. Ele estava vestindo roupas casuais, jeans escuros e uma camisa polo azul, algo que Marina raramente o via usar. Havia algo diferente em sua postura também, menos rígida, mais vulnerável. Desculpe incomodar, ele disse. Posso falar com você? Claro, sente-se. Marina indicou a poltrona perto da janela. Rafael se sentou, mas permaneceu tenso, como se estivesse se preparando para uma reunião difícil. Há algo que preciso te contar. Marina fechou o laptop completamente, dando-lhe sua atenção total. Estou ouvindo. Sobre Letícia, a mulher do evento da semana passada. Marina sentiu algo se contrair no estômago. Sua ex-namorada. Era mais do que isso. Rafael olhou pela janela, vendo a chuva escorrer pelo vidro. Éramos noivos por 2 anos. A revelação atingiu Marina como um soco. O que aconteceu? Ela me deixou 3 dias antes do casamento.
Marina piscou, processando a informação. 3 dias? Disse que não podia se casar com um homem que amava mais seu trabalho do que a ela. Disse que eu era emocionalmente indisponível, que nunca a colocava em primeiro lugar. Rafael riu amargamente. Ela estava certa. Marina se levantou da cadeira do escritório e se sentou na cama mais perto dele. Rafael, eu estava tão focado em construir o império, em honrar o legado do meu avô, que esqueci de construir uma vida.